Oi, gente! Mais uma vez aqui. Hoje eu vou falar um assunto que é muito caro para mim, é um assunto que eu gosto muito, é o tema da minha tese de mestrado, do meu tese de doutorado, e as pessoas têm me procurado muito para falar sobre isso, que é o parto tardio. Eu confesso que quando eu comecei a fazer ações de parto tardio, há 20 anos atrás, eu nem conhecia essa expressão parto tardio. O que é o parto tardio? O parto tardio é exatamente o que a palavra está dizendo. É aquele parto que não foi feito na hora certa. Sabe aquela mulher que entra em trabalho de parto e que vai para o hospital e chega no hospital e o médico fala, volta depois, você ainda não está no momento? Que a enfermeira às vezes nem chama o médico, examina e diz, não, você está com frescura, isso é cólica, isso são gases, não é o momento, seu filho não vai nascer agora, vai para casa, você está ansiosa, às vezes manda até você tomar um chazinho de camomila porque você está muito nervosa, sim, e aí você vai para casa e vai passando o tempo, essa criança entra em sofrimento fetal e aí tem duas opções, ou ela morre ou ela nasce com um problema neurológico. Mas doutora, todo problema neurológico é parto tardio? Não. Vamos falar sobre isso. Muitos problemas neurológicos nas crianças, nos adultos, são causados pelo parto tardio, pela criança ter entrado em sofrimento fetal, porque a mulher começa a perder o líquido da placenta e essa criança não tem como se alimentar mais ali na placenta. Essa criança nasce normalmente quase morta, é feita uma série de manobras erradas e ela fica, depois de 1 ano, 6 meses, a mãe começa a perceber que ela não senta, que ela não firma o pescocinho, que ela não anda, que ela tem dificuldade de fala, que ela vai para a escola e ela não aprende igual as outras crianças. E por que a criança é assim? Porque ela sofreu no momento do parto, porque ela nasceu quase morta. E aí, quem paga por isso? Alguém tem que pagar por isso, né? Alguém é responsável. E quem é o responsável? É o hospital. É o hospital, o nosocômio, como a gente fala em direito, que não fez o parto no momento. Aquele médico que está lá no plantão, ele é funcionário, ele é preposto do hospital. Então, o hospital ele é responsável por essa criança que não nasceu no momento certo. Porque a mãe foi até o hospital, falou que estava no momento que ela estava sentindo. Quem mais conhece o corpo da mulher a não ser ela mesma? Se a mulher está dizendo que a criança está nascendo, a criança está nascendo. Às vezes, ela não está nem de 9 meses. Crianças nascem, às vezes, antes da hora. Então, o que fazer nesse caso? Aí eu vou dizer, se a criança morrer, o pai e a mãe da criança têm direito a uma indenização pelo dono do hospital. Se o hospital for público, contra o poder público. Se o hospital for municipal, contra o município, estadual, contra o Estado, federal, contra a União. E se for um hospital particular, foi feito pelo plano de saúde, ela tem direito a uma indenização contra o hospital particular e contra o plano de saúde, que pagou por aquele parto feito errado, fora da hora. E se a criança, e qual o tempo que ela pode entrar com essa ação? 5 anos. A criança morreu porque não foi feito o parto na hora. Ela perdeu essa criança, ela tem 5 anos para ingressar em juízo. E se a criança não morrer? Bem, a criança não morreu. Aí a mãe começa a perceber, né? Essas dificuldades todas, paralisia cerebral, todas essas questões. E aí ela tem que procurar um médico, um assistente social, um psicólogo, um fisioterapeuta, que realmente mostre que essa criança tem esse problema causado pelo parto tardio. E aí, com esse laudo, ela vai procurar um advogado. Nós vamos ingressar em juízo contra esse hospital, contra esse plano de saúde, se for o caso, e vamos pedir todo o tratamento médico dessa criança para o resto da vida. Dano moral, dano estético, acompanhante, se for o caso,
um plano de saúde, pagamento de plano de saúde. Tudo isso a criança tem direito de entrar com a ação na justiça. Mas e se a mãe morreu? Muitas vezes a mãe morre nesse parto que é feito fora da hora. Quem toma conta da criança? Muitas vezes é a avó. Às vezes a mãe morre, o pai refaz a vida com outra mulher e cabe à avó cuidar dessa criança defeituosa o resto da vida. Então a avó tem a obrigação, não é nem só o direito, ela tem a obrigação de ingressar em juízo em nome desse neto e pedir uma indenização por essa morte da filha ou pelas sequelas que ficaram no neto. Quantas pessoas que a gente conhece e que não entram com ações na justiça, e essas ações são excelentes, que são jogadas no lixo da justiça diariamente, porque você na justiça tem um prazo legal para entrar com a ação. Qual o prazo nesse caso? Nesse caso, até 5 anos após a maioridade da criança. Então, a criança atinge a maioridade aos 18 anos, até os 23, e você pode entrar com essa ação. Mas deve entrar logo. Por quê? Porque são ações mais demoradas e também porque a gente sempre precisa do prontuário médico. E o prontuário médico, o hospital guarda por 20 anos. Tem hospitais que até guardam por mais de 20 anos, mas a maioria faz o que a lei determina, que são 20 anos que tem essa obrigação. Então, a primeira coisa, quando você foi vítima de um parto tardio, você tem um filho com um defeito por conta do parto tardio, procure o hospital que seu filho nasceu, peça o prontuário do nascimento dele, é um direito que você tem. Claro que você não vai falar, eu vou entrar com ação, com advogado, na justiça. Não, eles não vão te dar, vão te enrolar, vão te dar um prontuário faltando pedaço. Você vai falar, olha, ele está fazendo um tratamento com o neurologista queria ver como foi a sala de parto, como foi o nascimento dele, como foi os primeiros dias de internação, e aí você vai ser simpática, a pessoa vai te dar o seu prontuário, que é um direito seu, mas que se você não falar dessa maneira, eles não vão te dar. Então já sabe, vai lá, pede o prontuário de uma forma educada, de uma forma gentil, diz que é para o neurologista, que é para o fisioterapeuta, que ele precisa dessa avaliação completa desde o nascimento. E aí sim, você vai procurar um advogado especialista em direito médico, em parto tardio, e vai levar a situação, o laudo atual do seu filho. O que hoje ele faz? O que hoje ele precisa? Ele certamente vai precisar hoje de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, às vezes de equinoterapia, de neurologista, de pediatra. Ele vai precisar muitas vezes de fralda, às vezes ele não vai conseguir ter controle do esfíncter, da urina, por conta da paralisia cerebral. Tudo isso que ele precisa, você vai pedir um laudo ao médico que trata ele. E todos esses pedidos a gente vai levar para a justiça e vamos pedir para o responsável pagar. Seja ele o Estado, a União, o município ou um hospital particular e plano de saúde. É claro que se for contra um hospital particular, contra um plano de saúde, a gente pode ter uma tutela antecipada e já começar a receber muito rápido isso aí. Normalmente uma ação contra o poder público, vara de fazenda pública, um hospital público, a gente recebe isso só no final, mas recebe. Tem essa vantagem, o Estado não quebra. Então você vai ter sempre o precatório judicial, vai demorar um pouco mais para receber, mas eu garanto uma coisa a você, o dia que sair a indenização você vai estar precisando desse dinheiro. Talvez não seja pelo mesmo motivo que você está precisando hoje, mas a indenização vai sair e você vai estar precisando por outros motivos. E com essa indenização, muitas vezes você vai comprar uma casa para o seu filho, você vai dar um conforto maior ao seu filho. Não jogue essas ações fora. Essas ações são excelentes. O Estado tem que pagar por seus prepostos que maltratam o cidadão, que maltratam o consumidor. O médico que está ali de plantão, ele ganha para estar ali de plantão. Então, se a mulher chega de madrugada passando mal, mostrando a ele que entrou em trabalho de parto e ele não quer levantar porque está dormindo, o Estado, que é o que paga ele, tem que pagar por essa criança que vai ficar defeituosa o resto da vida.
Você não tem que ficar com pena do hospital ou do médico. O médico não vai ser responsabilizado. Normalmente, esses médicos, eles no máximo são chamados a depor como testemunha e vão dizer que não lembram porque passa gente demais, porque já passou 6 meses, 1 ano, 2 anos, que ele não lembra daqueles detalhes. Sabe, é como muita gente na vida dele. O seu filho defeituoso é só um a mais. Você ter essa cruz de carregar uma criança com deficiência a vida inteira é só um número a mais. Isso não faz diferença nenhuma para eles. Mas para a sua vida vai fazer. Para a vida do seu filho vai fazer. Então, sabe aquela sua irmã que foi para o hospital e ficou lá e voltou 2, 3 vezes e no final perdeu o filho? Ou ficou com um filho defeituoso? Você deve falar com ela, mostrar esse vídeo para ela. Mostrar a ela que ela tem direito de entrar na justiça por isso aí, que ela tem direito de melhorar a qualidade de vida do filho dela. Porque as pessoas ficam com medo, com vergonha e tiram, na verdade, o alimento da boca do filho. Porque essa indenização que o filho vai deixar de receber poderia ser a casa que o filho vai viver o resto da vida dele. Às vezes ela vai morrer quando o filho tiver 25, 30 anos, e se ele tem uma casa, vai ter até um parente que vai se interessar em cuidar dele porque ele tem uma casa. Já pensou nisso? Hoje, essa mãe é uma mulher nova, o pai é um homem novo. Mas daqui a 20 anos já não vão ser tão novos. E essa criança que já vai ser um adulto com tamanho grande, pesado, vai ser muito mais difícil de tratamento. Então você pode melhorar a qualidade de vida do seu filho fazendo uma fisioterapia, fazendo um tratamento neurológico, fazendo uma fono, fazendo uma terapia ocupacional, tudo pago pelo responsável pelo dano causado ao seu filho. Você não vai estar pedindo nenhum favor. Você não tem que ficar pedindo vaquinha virtual na internet. Você não tem que ficar pedindo ajuda para os teus parentes e para os teus vizinhos para pagar uma van, para levar o teu filho num hospital público para poder fazer, por favor, um tratamento. Não, você tem direito de exigir essa reparação por quem causou esse dano no seu filho. Pense nisso. Às vezes as mulheres têm muito medo, acham que vão sofrer perseguições. Contra plano de saúde, então as pessoas acham que o plano vai romper o contrato. O plano não pode romper o contrato, pelo contrário, o plano tem que parar de cobrar do seu filho. Porque se o seu filho tem esse defeito neurológico, foi causado pelo médico dele, pelo hospital da rede credenciada dele. Então ele tem que pagar todo o tratamento do seu filho e ainda achar bom. Porque é uma vida que se perdeu por conta dele, por conta da irresponsabilidade dos seus prepostos, por causa da irresponsabilidade da sua rede credenciada. Então eu peço, não joguem mais essas ações no lixo, não. Se você mora em qualquer estado da federação, tem advogados em todos os estados que trabalham com isso. Ainda é uma matéria nova? É. Quando eu me formei há 28 anos atrás, ninguém fazia porque as pessoas tinham medo do laudo pericial. Diziam que os médicos não faziam laudos periciais contra hospitais, contra colegas. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Os médicos falam sim, os médicos fazem. Claro, pode ter um ou outro que tenha mais receio de desagradar, mas a grande maioria mostra sim, até gosta de mostrar o erro do colega, porque para um médico sério, não é bom saber que tem um colega fazendo isso nos hospitais, porque amanhã pode ser a filha dele, amanhã pode ser a irmã dele. Então não tenha medo do plano te perseguir, do hospital, de você necessitar voltar a esse hospital, porque lá nesse hospital nem sabem que é você. Quando eles recebem a citação de uma ação dessa, vai diretamente para o departamento jurídico. Se não for um hospital público, vai diretamente para a procuradoria do município, a procuradoria do estado para defender. As pessoas que estão trabalhando no hospital nem sabem desses processos. O que importa é o bem-estar, que mesmo que eles saibam, eles não vão cometer um erro novamente com a mesma pessoa que já ingressou com uma ação que pode entrar com outra ação. Então não deixe assim,
Não jogue essa ação fora. Não jogue o direito do seu filho de ter uma vida melhor, do seu neto de ter uma vida melhor, por conta de medo de ser perseguido. Você não vai ser perseguido. Mais importante de tudo é o bem-estar do seu filho. Eu vou contar para vocês uma história de uma paciente que eu perdi há pouco tempo. Essa paciente, ela nasceu num hospital particular, de um plano de saúde. A mãe era uma professora, o pai era um serventuário público. E a mãe, depois de muitas idas e vindas a esse hospital, perdendo o líquido, foi levada ao centro cirúrgico e essa criança nasceu com Apgar 2. Para quem é médico sabe que Apgar 2 a pessoa já nasceu morta, a possibilidade de sobrevivência é quase zero. O Apgar vai até 9. Então, o Apgar 1, o Apgar 2, a criança dificilmente sobrevive. Essa minha cliente sobreviveu por 26 anos numa cama. Ela nunca falou, ela nunca sentou, ela nunca deglutiu, ela nunca abraçou os pais, ela não tinha nenhum movimento. Ela viveu 26 anos dessa forma. E o hospital só pagou depois de recorrer em última instância. Mas ela pôde deixar para os pais uma casa. Ela pôde deixar para os pais um valor depositado numa poupança em nome dela, que obviamente não vai trazê-la de volta. Não vai fazer com que ela, aqueles 26 anos que ela viveu presa na cama, que a mãe teve que parar de dar aula para ficar com a filha, acompanhando a vida da filha, não vai trazer isso de volta. Mas depois disso, mudou completamente o tratamento nesse hospital. Eu já acompanhei outras pessoas, outras parturientes nesse hospital e nunca mais eu vi um caso igual ao dela. Então, a gente tem que ter esse tipo de consciência coletiva também, porque a indenização, ela não entra só para aquele caso específico, ela entra com o que a gente chama no direito de caráter punitivo e pedagógico, porque ninguém gosta de perder dinheiro. Então, se um hospital particular ele perde 500 mil, 1 milhão numa indenização dessa, ele vai mudar o tratamento dele com os futuros pacientes, com os futuros consumidores. Ele vai falar com aqueles médicos de plantão, olha, você vai olhar cada parturiente que chegar dizendo que está em trabalho de parto. Porque é muito importante você salvar a vida das pessoas, salvar a vida das futuras gerações também. Infelizmente, a minha cliente faleceu esse ano, aos 26 anos. Mas quantas outras que estão aí vivendo uma vida vegetativa porque o médico não quis levantar de madrugada e examinar a mãe que chegou lá passando mal. A maioria desses casos acontecem durante a noite, mas acontecem também durante o dia. Pense nisso quando você quiser proteger um médico, proteger um hospital ou um plano de saúde, que você não está protegendo, você está desprotegendo a sociedade. É isso. Nos vemos no próximo vídeo.